Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, por favor, livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 6. Deixa eu perguntar para você, você já passou algum momento difícil na sua vida? Já passou por aquela situação que você olhava para a direita? Não. Para a esquerda? Não. Para frente? Não. Para baixo? Não. Para cima? Não. E de todo jeito você falou, e agora? O que eu faço? Né? Como que eu vou fazer agora? Né? Então hoje eu quero falar um pouquinho disso. Eu quero falar um pouquinho de momentos difíceis, situações difíceis que nós podemos enfrentar. Mas o que Deus quer nessas situações? O porquê que Deus permite chegar até lá? E entender como trabalhar, como se comportar, como resolver essas questões complicadas que muitas vezes aparecem, né? 2 Reis, capítulo 4. Capítulo 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Eu quero ler o versículo 8 até o 23. 2 Reis, capítulo de número 6, começando do versículo 8 até o 23. A palavra do Senhor diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abra os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes os olhos o Senhor e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu:
Feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, assim como o Senhor tem feito desde o princípio dessa reunião, Senhor. Que o teu Espírito continue ministrando, agindo e operando nos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Esse trecho da palavra que nós acabamos de ler, né, fala sobre uma situação difícil, uma situação complicada, que o profeta Eliseu estava. Profeta de Deus, e aqui a gente pode colocar homem de Deus ou pessoa de Deus, servo de Deus, né? De vez em quando a gente está nos apertos, de vez em quando a gente está numa situação, numas questões, numas coisas, e muitas vezes essas coisas vão se apresentando, vão chegando, e a gente nem planeja essas coisas, a gente nem pensa, mas quando menos espera a gente está lá no centro da situação. Era assim que o profeta estava, né? E o tema que eu quero trabalhar com você nessa noite é: nunca estamos totalmente cercados. Amém? Diga aí comigo assim: nunca estamos totalmente cercados. Amém? Então você já entendeu que para os momentos difíceis sempre terá uma solução. E aqui o rei da Síria, né? O rei da Síria é o inimigo de Israel. Versículo 8 diz que o rei da Síria fez guerra contra Israel. Então era o rei que estava em guerra contra o rei de Israel. E eles estavam em guerra e ele planejava as suas estratégias para pegar o rei de Israel. Então ele fazia lá o conselho, juntava lá os oficiais, fazia estratégia: nós vamos por aqui, nós vamos por ali, nós vamos ficar em tal lugar e assim, e foi fazendo as estratégias de guerra, né? As estratégias para guerrear contra o rei de Israel. Só que aí tinha um problema, né? Tinha um problema, por quê? Porque Deus revelava o que ele planejava para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu pegava aquela revelação e falava para o rei de Israel. E a Bíblia diz que o rei de Israel, ele foi liberto não uma nem duas, ou seja, várias vezes. Por quê? Porque o profeta Eliseu revelava os planos do rei da Síria. O profeta Eliseu revelava os planos do inimigo, daquele que vinha contra, daquele que estava fazendo guerra. O profeta Eliseu levantava e frustrava os planos do inimigo. Frustrava os planos do inimigo. Isso chegou a incomodar o rei da Síria, aqui no versículo 11. Olha o que ele vai falar: então, tendo se turbado com este incidente, né, o coração do rei da Síria, chegou ele aos seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria falou assim: olha, tem alguém infiltrado aqui no nosso meio. Tem alguém infiltrado aqui que conta os nossos planos para o profeta, ou para o rei de Israel, porque a gente tenta surpreender ele e ele que nos surpreende. A gente não consegue pegar ele. Então tem alguém infiltrado, tem alguém que é, como diz aí no mundo, né, o dedo duro, né? Dedo duro, é isso, né? O dedo duro. Aquele que pega as coisas e leva para o inimigo. Aquele que pega as coisas e vai lá contar, né?
E aí um dos servos dele falou: não, rei, o povo aqui é fiel com o senhor, o povo aqui é fiel com o senhor. O problema é que tem um profeta chamado Eliseu, lá em Israel, e esse profeta sabe de tudo, inclusive o que o senhor fala na sua câmara de dormir. Imagina, esse negócio estremece a gente, né, irmãos? Porque Eliseu era um profeta de Deus. O mesmo Deus que você serve era o Deus do Eliseu. Amém? Concorda comigo? Amém? Era o mesmo. E Deus revelava tudo o que o inimigo, o rei da Síria, fazia. Deus revelava para o Eliseu. O Eliseu falava para o rei de Israel. E assim o inimigo era desbaratado. E o menino falou: olha, até o que o senhor fala, rei, lá na sua cama, na câmara de dormir, o profeta Eliseu sabe. Se o profeta Eliseu sabe, imagina Deus, né, irmãos? Deus sabe tudo, né? Por isso que Provérbios lá diz, 15, né? 3, 2, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. E aí o rei, olha como que é uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, que não tem a revelação, que não tem o entendimento das coisas de Deus. Olha o rei, a loucura do rei da Síria. Olha o que ele vai fazer, o versículo 13. Olha o que ele vai dizer no versículo 13. Ele disse, depois que ele soube que tinha o profeta lá, ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Olha, para que eu mande prendê-lo. A loucura de um homem que não tem entendimento das coisas de Deus. Se o profeta Eliseu está revelando os planos, os projetos que ele tem, até lá na câmara de dormir, você acha que um exército ia poder prender esse profeta? Você acha que esse plano, esse projeto do rei de mandar lá uma tropa, um exército para prender o profeta, você acha que ia funcionar, irmãos? Projeto furado, plano furado. Mas como o inimigo não tem revelação, como o inimigo não tem entendimento, não tem o entendimento das coisas de Deus, ele mandou o exército. E a Bíblia diz que ele mandou carros, mandou cavalos e uma forte tropa. Mandou uma forte tropa. Aí o rapaz falou: olha, onde ele está? Ele está em Dotã. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de onde o rei da Síria estava e de onde o profeta estava, não era muito longe, era mais ou menos entre 250 a 300 quilômetros de distância. Porque a Síria era próxima de Israel, por isso que eles estavam sempre brigando, porque a questão era terra, né? Posse, e não estava muito distante. Mas quando você pensa em 250, 300 quilômetros, e Deus vendo os planos lá e revelando para o outro cá, né? Para o outro cá. É uma coisa tremenda esse negócio, né, irmãos? Hoje a gente fala, né? Pelo WhatsApp, vídeo, né? Manda lá daqui no Japão rapidinho, né? Deus já falava isso muito mais rápido. Antes de existir o WhatsApp, Deus já fazia essas comunicações aí rapidinha, né? Só que ele era Deus, né? Para nós fazermos, ele falou: vou dar o WhatsApp para eles também, para eles fazerem também, né? Mas aí foi falado que ele estava em Dotã. E aí o rei da Síria vai mandar essa tropa, vai mandar cavalo, vai mandar a tropa forte, vai mandar os carros de guerra, como se fosse um grande exército para prender um grande homem. Olha esse homem de Deus. E eles chegam na cidade. Eles chegam e a Bíblia diz que eles cercam a cidade. A cidade naquelas épocas não eram cidades muito grandes, muita gente. Dotã tinha mais ou menos aí, o pessoal fala que fica entre 300, 500 a 1.000 pessoas que moravam em Dotã.
um vilarejo, uma pequena cidade, né? Algumas cidades que a Bíblia fala, Jerusalém, Damasco, Samaria, aí eram cidades maiores, mas geralmente essas cidades ficavam mais afastadinho um pouquinho, era cidade pequena. E chega aí de manhã o moço do profeta, ele vai levantar, e a Bíblia diz que ele levantava cedo, né? E quando ele sai, ele vai olhar e vai ver aquela cidade toda cercada. E aí, a cidade estava toda cercada, o moço do homem de Deus levanta, e aí começa o problema. E aí começa a dificuldade, porque a cidade estava cercada, não tinha saída, não tinha como correr, não tinha como fazer. Por isso ele vai falar, né? Que faremos, né? Ai, meu Senhor, que faremos? Momento difícil, situação complicada. Coisas que muitas vezes aparecem nas nossas vidas também. Coisas que muitas vezes chegam nas nossas vidas também. E aí então, o homem de Deus, ele vai falar com esse moço. E o versículo 16 diz assim: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha a visão de um homem de Deus. Olha a visão de uma pessoa de Deus. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. O homem de Deus tem uma visão, tem um entendimento das coisas. Conhece quem está com ele. E aí ele vai fazer uma oração, ele vai falar, pedir a Deus que para ele estava tudo bem, para ele estava tudo tranquilo. Mas para o moço do homem de Deus estava complicado, ele estava desesperado. E ele vai falar assim: então, Senhor, abre os olhos deles para que ele veja. E quando o profeta ora assim, Deus abre os olhos do moço e ele começa a enxergar. Ele começa a ver, queridos. E olha o que ele vai ver, né? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte, versículo 17, né, o finalzinho, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A guerra física, mas agora um exército físico cercando uma cidade, agora um exército celestial cercando o homem de Deus. Amém? Onde o homem de Deus está, irmãos, onde tem a presença de Deus, o inimigo não prevalece. Amém? Onde tem um homem, onde tem uma mulher, onde tem um servo, uma serva de Deus, o inimigo não prevalece. Ainda que ele venha de noite, ainda que ele venha na surdina, ainda que ele venha escondido, disfarçado, ainda que ele venha comendo pelas bordas, ainda que ele venha com cavalos, com carros, com tropa, muito forte, muito armado, muito cheio de força, ele não prevalece, no nome de Jesus. Amém? E aí, o versículo 16, né, que fala são mais os que estão conosco, e o Eliseu vai fazer mais uma oração. Ele pediu para abrir os olhos do moço. E como eles vieram, desceram para guerrear, né, contra o Eliseu, vieram contra ele. O versículo 18 ele faz uma outra oração. Ele diz assim: Senhor, fere-te, peço, esta gente de cegueira,
e feriu de cegueira, conforme a palavra do Eliseu. O Eliseu orava para abrir os olhos, orava para fechar os olhos, fechava os olhos. Depois ele vai levar eles em Samaria. Samaria era a capital de Israel, né? Capital do Reino do Norte. E vai levar eles dentro do centro de Samaria. E lá em Samaria, dentro da cidade, ele vai pedir para abrir os olhos. E quando aquele exército do rei da Síria abre os olhos, eles estão dentro de Samaria. O que significa estar dentro de Samaria? É que está cercado, está derrotado, está paralisado. Não tinha o que eles fazer. Aí o rei falou, quer que a gente mata todo mundo? E ele falou, não, deixa, vamos mandar eles embora. Deu pão, comida e mandou eles embora. E depois a Bíblia diz que não teve mais guerra ali, naquele período da Síria contra Israel. O inimigo que armou planos, o inimigo que armou cilada, ele foi envergonhado. E ele teve que ir embora. Ele teve que ir embora. Agora, queridos, o que tem a ver isso conosco? Porque muitas vezes nós estamos caminhando assim. E nós estamos andando com Deus, estamos caminhando com Deus, o profeta, o servo, estamos juntos, estamos fazendo as coisas, mas muitas vezes, quando chega uma situação, quando chega um problema, quando chega uma dificuldade, quando a gente começa a viver esse caminhar com Deus, essa vida com Deus, vai aparecer situações. A Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições. Então nós vamos passar por luta, vamos passar por dificuldade. Tem gente que pensa assim, que crente não passa nenhum problema. Crente não enfrenta dificuldade, crente vive mil maravilhas. Se te ensinaram assim, te ensinaram errado, querido. Pneu de carro de crente fura, já viu esse negócio? Tem gente que acha que nem pneu de carro de crente fura. Furou o pneu, ô irmão, está na prova, hein? O que é isso? Gente, pneu fura. Carro quebra, as peças desgastam. Se precisar não desgastar, não vai desgastar. Mas se quebrar, Deus vai te dar condição para você arrumar. Não é? Agora, tem muita gente que no momento da dificuldade começa a ficar como o Geazi aqui, como o moço. Começa a ficar desesperado, eu não sei o que vai ser, o que vai ser da minha vida, e agora, o que eu vou fazer, como vou ficar, agora acabou tudo, não vai ter mais jeito. Misericórdia, por quê? Porque não tem visão, não está enxergando o contexto, não está enxergando as coisas como deveriam enxergar. Agora, as coisas que nós vamos viver, nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor. Agora tem muitas vezes que nós, talvez, a gente fica com medo, as dificuldades se apresentam, a gente começa a acuar, começa a ficar quietinho, e vai ficando, ó Deus, ó vida, ó céus, ó terra, e agora o que vai ser de mim? E Deus está lá, pede para abrir os olhos que eu vou abrir. Pede. Aí os anjos ficam na torcida. Vai, todo mundo. Pede. Aí a pessoa, eu vou orar. Ah, não, agora não vou orar, não, depois eu oro. Aí os anjos, Porque Deus estava olhando, Deus estava vendo o profeta, Deus estava vendo o moço, Deus estava vendo o exército chegando, Deus estava vendo as tropas cercando a cidade. E Deus estava esperando um homem como Eliseu declarar, abre os olhos do profeta, abre os olhos para que ele veja. Deus está esperando um homem ter atitude, ter posição, irmãos. Ter posição com Deus, posição no reino espiritual. Sabe, não podemos nos acovardar no reino espiritual. Nas coisas espirituais não podemos nos acovardar. Você tem que ser enérgico, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso diante das coisas, diante das circunstâncias, porque senão você vai ficar fraco. Provérbios 24:10 diz que se no dia da angústia se mostrares frouxo, a tua força será pequena. E muitas vezes é assim. Achamos que não tem saída, não tem saída. Engraçado que quando eu fiquei doente, passei um período 4 anos e 8 meses aí de doente, né? Muita dificuldade, muitas lutas mesmo, né?
E no finalzinho, quando estava chegando no final, e eu estava bem ruim mesmo, que eu já não conseguia nem me locomover direito. Só para você entender, para mim tomar um banho, eu tomava um banho. Gente, hoje eu tomo banho e saio do banheiro tão gostoso, tão tranquilo, refrescante, né? Gostoso. Eu tomava banho, a Luciana tinha que me enxugar, porque eu não conseguia me enxugar. E eu saía direto do banheiro, eu ia direto para minha cama e deitar, porque eu estava tão cansado, sabe? Afadigado. Aí eu tinha que deitar um pouquinho, descansar, esperar para recuperar, né? E aquele tempo foi um tempo muito difícil. E as coisas foram piorando, ficando mais difíceis, complicadas. Hoje eu vejo umas fotos daquela época e falo, meu Deus, se eu soubesse que eu estava assim, eu tinha me enfiado num buraco e ficado lá quietinho, né? E tão esquisito que estava, né? E naqueles momentos difíceis, teve uma vez que eu falei para Deus assim, eu estava tão apertado, estava tão exprimido, que eu falei assim, Deus, se o Senhor quiser me levar daqui, olha a oração, né, irmão? As coisas. Se o Senhor quiser me levar daqui, o Senhor pode me levar. Porque para mim ficar aqui e continuar a minha vida, bem, maravilha. Mas se o Senhor quiser me levar, maravilha também. Então não tem aperto suficiente, não tem situação, não tem momentos que nós estamos totalmente cercados. Sempre tem a solução. E Deus sempre vai entrar com a provisão. No meu caso, ele falou, não vou te levar agora não. Espera um pouquinho. Tomara que esse pouquinho vai um pouco tempo aí, né? Não sei. A hora que ele chamar, não tem essa, né? A gente vai mesmo. Mas ele decidiu me deixar. Mas eu sei o que é estar num aperto. Eu sei que está numa situação que não tem o que fazer. Que você não tem, você não pode, você não tem condição de fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é esperar. Agora, como que você espera um negócio desse? Crendo, confiando que Deus está com você. Crendo que Deus está no negócio, que Deus está ali. E que se Deus te chamar, você vai para um lugar muito melhor. Essa é a convicção que a gente tem que ter, meu amado. Então, situação, circunstância, problema, dificuldade, isso não me derruba mais. Eu sei muito bem lidar com essas coisas. Eu sei muito bem lidar com dificuldades, problemas, situações contrárias. Eu sei lidar muito bem com isso. Não porque eu sei e eu entendo, porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu sei que eu entreguei minha vida para Ele, e a minha vida está nas mãos dEle, e é Ele quem cuida de todas as coisas relacionadas à minha vida. Não, nunca estou totalmente cercado, porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Agora nós precisamos começar a pensar como nós estamos diante das situações, diante das circunstâncias. Porque situações vão aparecer, situações vão chegar. E às vezes o inimigo vem fazendo arruaça. O inimigo chegou aqui com carros, com cavaleiros, com tropa, cercou toda a cidade. Agora não tem escape, agora não tem como sair. Agora nós pegamos esse camarada, esse que está entregando, esse que está falando do nosso rei. Agora nós pegamos ele. Às vezes o inimigo faz isso, irmãos. Às vezes o inimigo, ele vem tentando nos intimidar diante das situações, diante da circunstância, né? E como nós estamos diante dessa situação? Às vezes como o moço do homem de Deus. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você, esse é facinho de você guardar, de você não esquecer mais desse versículo. 1 de João 4:4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. Está falando de você aí, ó. Filhinhos, sois de Deus. Amém? Você é de Deus? Ih, esse amém não convenceu muito não, hein? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Todas as situações, todas as circunstâncias que vier contra você,
maior é o que está em você do que todas elas. Em nome de Jesus. Amém? Você crê que o maior está em você? Amém? Não há situação que possa te parar, não há situação que possa te deter, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O exército ali era o exército do mundo, cercando o homem de Deus, mas maior é o que estava com ele, maior é o que estava com ele, muito mais do que os que estavam no exército da Síria. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Agora o inimigo, ele quer te amedrontar, ele quer colocar medo em você, ele quer colocar dúvida, ele quer colocar questionamento, ele quer colocar questões na sua mente, porque esse é o papel dele. A Bíblia diz, 1 João 5,8. Desculpa, 1 Pedro 5,8. O que diz aí? 1 Pedro 5,8. Olha lá, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Olha o diabo aí, né? E ele diz que ele é o nosso adversário. Você sabia que você tem um adversário seu? Tem um adversário que luta e que trabalha contra você. Contra você ser abençoado, contra você viver os planos e os projetos de Deus. E esse adversário, a Bíblia chama ele de diabo, né? E ele faz, a Bíblia aqui nessa tradução diz que ele vem bramando. A minha aqui diz que ele vem rugindo, como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que o diabo faz, irmãos? Ele faz muito barulho, ele faz muito algazarra, ele ruge como leão, mas ele não é leão. O único que é leão é o nosso leão da tribo de Judá, é Jesus. Amém? Ele faz barulho para quê? Para você ter medo, para te amedrontar diante da situação, para te amedrontar diante das questões que vão se apresentando contra a sua vida. E você vai deixando o medo entrar, e você vai ficando cada vez menor, você vai se sentindo cada vez mais pequeno, você vai se sentindo cada vez mais fraco, cada vez mais sem força para reagir, porque ele vai te amedrontando. Ele vai te amedrontando. E ele vai rugindo como? E rugindo como, olha, isso não tem jeito. Isso não tem como. Essa dificuldade não tem como resolver. Essa enfermidade, você vai morrer. Você sai lá do médico morto já, porque já buzinou na sua cabeça. Essa crise que você está, você não vai sair. Essa ansiedade vai te dominar. Você vai entrar em depressão. E começa a rugir como leão. Começa a lançar coisas contra você. Começa a encher a sua cabeça de coisas. Rugindo como leão. Talvez você chegou aqui nessa noite com medo. Talvez com dificuldades. Achando que não tem saída, né? Não tem jeito, não sabe como vai fazer, talvez tenha desanimado. Mas nessa noite tem uma boa notícia para você. Nessa noite tem uma boa notícia. E essa boa notícia é que maior é o que está em você do que o que está nestas situações. Em nome de Jesus. Quando nós decidimos emancipar nosso ministério e seguir sozinho, vamos dizer assim, nós decidimos porque nós não temos medo de enfrentar as dificuldades. Nós decidimos porque nós não temos medo de enfrentar os ventos contrários. Nós decidimos porque nós não temos medo do que o homem e do que as pessoas falam. Nós decidimos porque nós cremos e confiamos no Deus vivo, no Deus verdadeiro,
E no Deus que tem um propósito e um projeto com esse lugar, com essa casa. Amém? Então tem um projeto com você, tem um projeto com você, tem um projeto comigo. E nós vamos viver tudo isso em nome de Jesus. E quando chegar lá na frente, quando os anos se passarem, porque eles vão se passar, nós vamos olhar e vai falar, olha, tomamos a decisão certa. Fizemos as coisas que devia ter feito. Nós vamos colher os frutos disso, irmãos. Nós vamos colher os frutos, nós vamos viver coisas maravilhosas, porque nós cremos num Deus maravilhoso. Amém? E eu te convido nessa noite a você entregar tudo nas mãos de Deus nessa noite. Os seus temores, às vezes os seus medos, às vezes a sua situação, talvez as suas questões. Deus quer cuidar de você. E nessa noite, em nome de Jesus, todo inimigo que tem levantado contra a sua vida, assim como o rei da Síria voltou para a Síria lá, o exército, todo inimigo vai voltar. Não sei de onde ele saiu, mas ele vai voltar para lá, porque com você ele não pode ficar mais. Com você ele não vai poder mais te atrapalhar, em nome de Jesus. Amém? Hoje é uma noite de abrir os olhos, queridos. E Deus vai abrir os seus olhos. E você vai voltar para casa vitorioso. O inimigo voltou envergonhado. Você vai voltar vitorioso em nome de Jesus. Você crê assim? Amém? Está passando dificuldade? Está vivendo alguma situação? Essa é a noite que Deus vai reverter situações em nome de Jesus. O inimigo chegou todo polposo lá. Agora quero ver como vai sair dessa. Quero ver. Viu? A mão de Deus. A mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está nessa casa. O Senhor está nesse lugar. E maior é o que está nessa casa, o maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, fique de pé, ou melhor, fique de pé e feche os olhos. Vai que você fecha os olhos e não consegue ficar de pé, né? Se você conseguir, é claro. E nessa noite, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero fazer uma oração. Eu vou pedir para Deus abrir os teus olhos. E Deus vai abrir os teus olhos. Você vai abrir um tempo novo de entendimento na sua vida. Sabe? Coisas de Deus vai começar a se revelar para você. Você precisa entender esse propósito. Esse projeto de Deus com você. Isso vai começar a clarear na sua vida. Você vai começar a entender coisas que até então você não estava entendendo. E você vai começar a enxergar muito mais do que você já enxerga. Você vai começar a ver coisas muito mais. Os horizontes, o descortinar da sua mente nessa noite. E você vai começar a viver um tempo novo, um tempo diferente. Um tempo onde circunstância, situações, nada vai impedir o reino de Deus se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visite a mente de cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. Senhor amado, em nome de Jesus, todos esses bloqueios que estão aí na mente, Senhor, olha, oh meu Deus, em nome de Jesus, como cadeados fechados, Senhor, mentes bloqueadas,
Oh, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ordeno agora, Senhor, que toda mente que está bloqueada aí agora, vai sendo destravada agora. Vai destravando, Senhor, olha lá. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, vai destravando, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, toda cegueira espiritual, Senhor. Ó Deus, que essa pessoa tenta, ela luta, ela quer, ela vai em frente, ela se esforça, mas está faltando direção, está faltando luz, está faltando orientação, toda cegueira vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda força contrária, toda força do mal que tem tentado impedir, que tem tentado segurar, que tem tentado amarrar a vida dessa pessoa, vai soltando agora, em nome de Jesus, cadeias quebrando, cadeias sendo quebrada agora, cativeiro sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo cativeiro seja quebrado agora, em nome de Jesus, e que essa pessoa seja livre agora, em nome de Jesus. Toda obra do mal que tem vindo para prender, amarrar, trazer dor, sofrimento, vai sendo paralisada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, visita todo sentimento, todo entendimento, todo comportamento, sentimento, emoções, vai sendo visitada agora, em nome de Jesus, e tudo aquilo que está atuando nas emoções, está atuando nos sentimentos, vai saindo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo exército que foi preparado, todo exército que veio contra, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Toda obra do mal, toda artimanha do inimigo, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abra os olhos, abra o entendimento desta pessoa. Abra o entendimento, Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus. E ao abrir o entendimento, a luz chegando, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, Senhor, toda preocupação, todo aquilo que tem incomodado, tudo aquilo que tem paralisado, toda depressão, todo sentimento ruim, todo sentimento de fracasso, de derrota, vai saindo em nome de Jesus. A luz está entrando, o poder de Deus está entrando, e as trevas vão se dissipando em nome de Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor manifeste, Senhor, a tua glória e unção sobre a vida de cada um de nós nesta noite, para podermos sair daqui, Senhor, sairmos daqui diferente, sairmos daqui com a nossa visão apurada, com a nossa visão aberta, oh Deus, vivendo o teu sobrenatural, assim como o exército da carne teve que se prostrar diante do exército celestial. Toda obra do mal, toda artimanha do inimigo, tudo aquilo que é contrário a esse povo, a essa igreja, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, assim como o profeta saiu dali vitorioso, oh Deus, que cada um de nós possamos voltar para nossas casas nesta noite, como vitoriosos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro olhos abertos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você crê aí? Amém? Então diga assim comigo: eu creio que meus olhos espirituais nesta noite foram abertos, e eu vou viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha vida financeira, sobre a minha saúde. Eu vou viver os planos e os projetos de Deus comigo. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Se você recebe aí, então aplauda ao Senhor. Dá uma pau de palma para Jesus.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E lembre-se sempre, você nunca está totalmente cercado. Amém? É um Deus que olha por você e para você, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode se assentar.